Olá, professor Carlos Alexandre. Muito obrigado por ter aceitado em participar desse momento, dessa conversa, para a gente falar um pouco sobre ciência, falar sobre as nossas universidades e particularmente sobre neurociência do exercício. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, o convite. É um prazer estar participando aqui com vocês dessa atividade. E também quero desde já parabenizar a vocês pela iniciativa, não é, de ter o canal e de produzir material que possa comunicar a ciência para a sociedade. Muito obrigado, professor. A nossa ideia é falar um pouco exatamente dessa perspectiva de como a gente produz ciência, né, e como essa ciência é importante para o nosso país e para o mundo como um todo. E como a ciência é feita por pessoas, né, e algumas pessoas nos inspiram, eu queria que você pudesse falar um pouco de como foi um pouco da sua trajetória, né? Hoje o senhor tem um currículo impressionante, mas como é que foi o início, né? Para quem está ouvindo, entender um pouco como é que funciona essa coisa. Olha, João, a ciência é uma coisa apaixonante, não é? E esteve presente na minha história desde cedo. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e ativa, né? Eu me lembro que no colégio a gente tinha oportunidade de criar brinquedos, fabricar brinquedos na oficina de marcenaria, né? Como eu sou muito antigo, na minha época tinha marcenaria na escola, né? E então a gente fazia os brinquedos, eu adorava, de vez em quando desmontava coisas em casa. Então eu lembro desde pequeno de mexer nas coisas e querer ver como tudo funcionava, né? Eu morei no interior do Rio Grande do Sul durante o curso primário, em Santa Cruz do Sul. Aí depois meu pai foi transferido, nós viemos para Porto Alegre, aí eu comecei a estudar na escola pública, fiz o ginásio, na época, né, que seria o equivalente à primeira parte do ensino médio, num colégio estadual, depois o científico, que seria hoje a segunda parte, né, do ensino médio, num colégio noturno, também público, não é? Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aí depois fui para a universidade, né, a Universidade Federal, para cursar medicina. E aí no segundo ano da faculdade entrei no laboratório de pesquisa, né, da bioquímica. Adorava bioquímica, sempre gostei muito de química. Eu até na época do vestibular não sabia se ia para química ou ia para medicina. E aí acabei optando por fazer medicina. E eu digo, não, eu quero entender como é que a gente funciona mesmo, né? Uhum. Aí fui para medicina e acabei gostando muito de bioquímica, fui monitor de bioquímica durante um semestre. Aí descobri que na bioquímica tinha pesquisa. Aí fui procurar os professores, encontrei o professor Ivan Esquerdo, né, que na época fazia 2 anos que estava em Porto Alegre estabelecido. E aí comecei a trabalhar com memória, né, com o professor Esquerdo. E aí foi um caminho sem volta, um caminho sem retorno, né? Aí quando chegou no 6º ano da faculdade, aquela coisa, né, decide para que lado vai na vida, não é? Uhum. E aí eu não tive muita dificuldade em decidir. Eu adoro medicina, adoro a questão de entender os pacientes, fazer diagnóstico e tal, mas o meu coração batia muito mais forte pela carreira acadêmica. Aí fiz mestrado, doutorado, viajei para o pós-doutorado e continuei na área. E bom, estou nessa área até hoje, né? Eu comecei então, eu acho que foi 1979. Então, estou na ciência desde então, né? E, como eu disse, a paixão foi uma coisa quase que automática à primeira vista, Uhum. né? Comecei trabalhando com modelos de memória, Sim. né, no laboratório do Esquerdo. Da época, o laboratório estava tentando entender a questão da novidade e dos opioides endógenos. Eu tive a grande felicidade de fazer o meu mestrado e o doutorado justamente nessa área, né, nesse foco. Fizemos os experimentos demonstrando a importância da beta-endorfina na detecção da novidade.
e a questão da dependência de Estado também, né? Como é que funciona isso, né? Muito rapidamente. Nós temos no cérebro um detector de novidade, que é o hipocampo, né? Uma área bilateral, né? No sistema nervoso central, que nos orienta no espaço e no tempo, né? Então, essa estrutura, ela detecta padrões. Quando nós entramos hoje aqui, meu hipocampo certamente se ativou porque eu nunca tinha estado aqui. Para mim, era uma coisa completa. Esse ambiente é muito diferente. Então, o meu hipocampo ativou, certamente liberou alguma quantidade de opioide endógeno, a beta-endorfina, né? Então, na época, a gente demonstrou que a ativação do hipocampo acontecia pela novidade, não necessariamente pelos estímulos aversivos que a gente dava nos animais para que eles aprendessem, né? No caso, o choque. Nem por outras várias razões, pelo estresse, nem nada, era a novidade realmente. E a gente fez isso cortando uma conexão do hipocampo, que faz a ligação entre o hipocampo e o hipotálamo, que é onde acontece a liberação de endorfina. E aí, a partir daí, desenvolvemos o mestrado e o doutorado. Depois, então, eu comecei a me interessar pela questão da isquemia cerebral. Né? Fiz o pós-doc na Universidade de Londres, né, com o Jeffrey Gray e o Brian Meldrum, pesquisadores da área, né, o Meldrum na área da isquemia e o Gray na área do hipocampo. Então, tive a felicidade de encontrar um laboratório que fazia as duas coisas, um instituto que fazia as duas coisas que eu gostaria de fazer. E aí lá trabalhei com os dois laboratórios, fiz a ligação, a ponte entre um e outro, né? Tinha um projeto em andamento que eu não sabia que existia, que fazia essa ligação. Então, qual era a questão científica? Na isquemia cerebral, né, ou seja, quando falta sangue para o sistema nervoso, dependendo do vaso que é afetado, né, quando são os grandes vasos, pode faltar sangue para o hipocampo. E aí, quando diminui a oferta de oxigênio e de glicose, as células cerebrais, os neurônios, vão morrer, né? Tardiamente, ou seja, demora um tempo até que eles morram, mas eles vão acabar morrendo pela falência energética. E alguns são mais suscetíveis do que outros, né? Exatamente. Então, justamente na área chamada das células piramidais do hipocampo, esses neurônios são supersensíveis e acabam morrendo, outros neurônios não. Se existe uma perda de neurônios no hipocampo, a memória é afetada, que a gente já sabia disso lá pelos nossos experimentos anteriores com a beta-endorfina, né? Então, com a perda de células do hipocampo, os animais desenvolviam uma deficiência de memória, que a gente media nas tarefas de aprendizado espacial. Isso é parecido com o que acontece com seres humanos, não é? Que tem um tipo de acidente vascular cerebral, justamente que pega essa região, né? Os acidentes vasculares cerebrais, que as pessoas comumente chamam de derrame cerebral, né? Muitas vezes afeta a área motora, então a gente vê os pacientes com sintoma motor, principalmente membros inferiores, às vezes membros superiores também, mas muitas vezes com questões cognitivas, né? E então, naquela época, a questão lá do laboratório do Jeffrey e do Meldrum era ver como que eu consigo reparar a perda desses neurônios piramidais do hipocampo. Na época se usava implantes de tecido fetal, tecido hipocampal fetal, né? Então, também eu tive a felicidade de estar no laboratório naquele momento, e aí nós fizemos alguns experimentos que demonstraram que, usando células primordiais do hipocampo, a gente conseguia reverter o déficit causado pela isquemia, né? Demonstrando, então, aí o potencial dessas células que eu poderia, eventualmente, recuperar a função implantando células fetais. Essa foi uma área que acabou se desenvolvendo um pouco, principalmente em relação ao Parkinson, né? Na área cognitiva não, porque aí tem uma série de questões éticas no uso de células fetais, não é? Que agora não é o momento de comentar. Mas o fato é que depois voltei para Porto Alegre, implantei o modelo de isquemia cerebral e começamos a trabalhar. E
em algum tempo depois nós implantamos um outro modelo que é interessante também, que é o modelo de hipóxia e isquemia neonatal. Né? Por que isso? Porque ainda hoje, no Brasil e no mundo, em países com menor índice de desenvolvimento, no momento do parto, ou no momento periparto, como se diz, pode haver algumas situações patológicas na mãe que fazem com que o nenê nasça asfixiado. Né? E se o nenê, se o recém-nascido... E essa asfixia significa pouco oxigênio também para o cérebro. Exatamente. O mais comum, as pessoas entendem a circular de cordão, né? Quando diz, o nenê nasceu com o cordão enrolado no pescoço, né? O cordão umbilical é o que leva o sangue da mãe para o feto, né? E se ele enrola ali onde tem aquela compressão, o sangue deixa de passar. Então, por algum tempo, vai faltar oxigênio e glicose para aquele cérebro. E o cérebro do feto ele é super dependente, né, dessa nutrição. Tem outras situações de insuficiência placentária e tal, mas que podem significar o desenvolvimento de uma hipóxia e isquemia, não é? Nesse momento próximo do parto, né, no final do desenvolvimento do sistema nervoso. Isso vai fazer com que o nenê nasça com menos células, e isso tem consequências, né? Então isso pode estar envolvido nos casos de paralisia cerebral, por exemplo, pode estar envolvido em algumas síndromes em que o bebê vai desenvolver convulsões, né? E todas essas situações então implicam em alguma consequência cognitiva. Sim. Né? E aí a ideia era entender como que a gente poderia prevenir essas consequências cognitivas, não é? Tratando ou o bebê ou a mãe. Então, nós aí começamos a trabalhar. Não é? O interessante aqui de comentar é que vários modelos que a gente acabou usando no laboratório foram modelos implantados porque meus alunos de pós-graduação traziam as ideias. Que legal. Eu sempre fui a pessoa do comportamento, da memória, né? E aí os alunos vinham, professor, tem aqui esse modelo interessante de hipóxia neonatal. Eu digo, tá bem, vamos estudar, mas é tu que vai montar. Aí quando veio a Ionara, que você conhece, assim, Alex, vamos montar um modelo de exercício, é tão importante, eu concordo 100% que exercício é importante, mas é tu que vai montar o modelo. Então assim a gente foi indo. Foi aí então que começou as suas pesquisas com exercício físico e hipóxia neonatal. Exatamente. Muito interessante isso, né? A gente tem aqui, o senhor falando, eu percebo uma metalinguagem, porque o senhor está falando de memória, de como a memória funciona, das regiões, e isso é memória. Você está lembrando de eventos da sua vida, né? Memória episódica, e aí ao mesmo tempo consegue falar sobre memória a partir dessas experiências. Isso é muito interessante quando a gente fala de memória, né? Claro. A memória é a base da nossa identidade e a base da nossa experiência cognitiva, né? Não tem como tu imaginar cognição sem memória, né? A memória é um fato que está na base de todo o nosso comportamento, né? De fato, professor. E aí, como é que os seus estudos, observando modificações no cérebro decorrentes da hipóxia, e como o exercício físico tem influenciado nessas alterações? Então, isso é interessante, né? Vou contar um pouquinho da história também, né? Eu gosto de contar história. Se eu demorar muito, tu vai me cortando aí. Foi então com a Ionara, né? Que tinha feito o doutorado comigo. E ela disse, puxa, temos que entrar nessa área de exercícios. Eu acho bacana mesmo, né? Eu digo, precisamos de um modelo. Tá, então o primeiro desafio foi ensinar os ratos, não é? Colocar os animais, né? Assim, a gente sempre trabalhou com modelos animais em atividade física numa intensidade que fosse compatível com o que um ser humano, né? Normal, não um atleta,
Faz. Então, nós primeiro identificamos um modelo de atividade física moderada, né? Colocando os ratinhos a correr na esteira, ajustando ali a velocidade pelo VO2 máximo, né? E então, isso foi a primeira parte. Aí, bom, como é que a gente vai estudar agora se esse exercício físico nos animais, que a gente fazia por um período de 12 semanas, se isso pode afetar o metabolismo do cérebro? Isso foi lá no início dos anos 2000. Naquela época, já existia uma compreensão de que o exercício físico era importante em seres humanos, né? Já era uma recomendação a atividade física, principalmente para controlar o perfil lipídico, dislipidemia. Né? Naquela época já se sabia que um grande fator de risco de morte, né, principalmente para doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, era o sedentarismo associado à dislipidemia, ao aumento de colesterol LDL no sangue. E também já se sabia que a atividade física podia modular isso, podia diminuir o colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. Só que como é que isso chega no cérebro? O que o colesterol tem a ver com o funcionamento cerebral? Se é que tem a ver. Né? Será que esse efeito é só periférico ou chega no cérebro? Né? Como é que o neurônio vai sentir isso? Então, nós tínhamos um modelo de exercício, e aí disse assim, como é que nós vamos provar a eficácia do exercício no metabolismo cerebral? Bom, vamos trabalhar primeiro com um modelo com todas as condições controladas. Então, a gente tinha lá um modelo de deprivação de oxigênio e glicose em fatias de hipocampo. Como é que funciona isso? Né? Para o pessoal que tá nos assistindo a entender. Então, a gente abre o sistema nervoso, tira o hipocampo, corta em fatias e bota ele num meio de cultura. Então, se eu fizer o meio de cultura certo, essas células vão sobreviver durante muitas horas. Né? E aí o que eu faço? Eu coloco essas células, deixo elas trabalhando normalmente, né, com oxigênio e glicose, e num determinado período eu corto esse abastecimento de oxigênio e de glicose também, né? Eu mudo o meio e boto essa placa num ambiente com nitrogênio puro. Aí a célula sofre. Isso simula a condição de isquemia em vivo. Né? Certo. E aí, com isso, eu posso testar se o hipocampo dos meus animais exercitados vai reagir de maneira diferente do hipocampo dos animais normais sedentários. Então você tinha fatias de hipocampo de animal exercitado. Exatamente, e de animal sedentário, não exercitado. Né? E, obviamente, o que aconteceu? Os neurônios dos animais exercitados morriam menos do que dos animais sedentários. Né? Isso, para nós, foi muito importante. Né? Havia muito poucos trabalhos nessa época com uma demonstração tão clara do fenômeno. Né? Aí o passo seguinte foi trabalhar com o modelo em vivo. Assim, bom, se funcionou na cultura, tem que funcionar num modelo, num animal inteiro. Então, nós vamos fazer a isquemia no animal vivo e vamos testar se o exercício vai proteger. Aí nós usamos um modelo animal de isquemia crônica, que é o seguinte: o cérebro ele recebe 4 grandes vasos, as 2 carótidas aqui na frente do pescoço e as 2 artérias vertebrais que passam aqui por trás. Se eu ocluir as 2 carótidas permanentemente, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo cerebral a 40% agudamente. Com o tempo, o organismo recupera um pouco desse fluxo, vai a 60%, mas eu tenho uma situação de isquemia permanente, parcial, mas permanente. Tá? Bom, nesse modelo, o que acontece? Com o tempo, o animal desenvolve déficit de memória. Então, é esse modelo que a gente vai usar. Então, com uma outra aluna, né, na época de mestrado, depois de doutorado, a Fernanda, nós desenvolvemos um modelo no laboratório, né, que já era um modelo conhecido, fizemos algumas adaptações e demonstramos que nesse modelo os animais acabam apresentando um déficit cognitivo que dura 6 meses, até 6 meses após a lesão. Então, a gente provou que esse é um modelo interessante, né, para estudar o que a gente chama de demência vascular.
Grande parte das demências que nós vemos hoje em seres humanos, não é? Ou são demência de Alzheimer, que acontece pela deposição beta-amiloide, né, no sistema nervoso central, ou são por demência vascular, ou seja, pequenos focos de obstrução vascular que acabam afetando essa região central do cérebro e o paciente, com o tempo, vai perdendo a memória, né? Então, com esse modelo de demência vascular em mãos, o que a gente fez? Bom, vamos ver como é que as células morrem. Aí demonstramos como é que as células acabavam morrendo e que o metabolismo oxidativo era muito importante, o chamado estresse oxidativo. E aí a Fernanda, feito isso, foi testar o exercício. Usamos o mesmo protocolo de exercício que tinha funcionado nas culturas. Sim. Né? E funcionou. Né? Então, com 12 semanas de exercício moderado, se conseguiu prevenir, né, a morte dos neurônios hipocampais. Em associação com isso, o que a gente mediu? Que os animais exercitados, eles tinham um melhor metabolismo oxidativo. Eu tinha menos estresse oxidativo nesses animais do que nos animais sedentários. Muito interessante. Então, a gente tem muitos estudos sobre como o exercício físico influencia o sistema nervoso, e vários deles são nessa perspectiva de produzir proteção do sistema. Pelo que eu entendi, os seus modelos é um modelo em que o exercício físico aumenta a resiliência a um insulto, né? Aumenta a resiliência a um estresse, a uma doença. Não é no sentido do exercício ter sido feito depois da doença ter sido instalada, né? Então, seria, se a gente pudesse fazer uma transposição, seria pessoas que são fisicamente mais ativas, e isso a gente sabe de fato, né, em estudos clínicos em humanos, elas conseguem, elas são menos afetadas por várias dessas condições que produzem degeneração, né, do sistema nervoso. Seria nesse sentido? Essa parte sim, né, mas tem uma outra parte que eu já vou chegar lá. Mas assim, tu tens toda a razão. Então, nós demonstramos o efeito do exercício, principalmente pré-lesão, exercício feito antes, não é? Do momento da lesão. Mas também demonstramos o efeito do exercício apenas após a lesão. Tá? Bom, a resiliência, então, ou seja, aquela capacidade de resistir a um evento que seria patológico, né? Tem vários fatores. Um deles é a questão do estresse oxidativo, que eu falei antes. Outro que a gente está investigando agora é a questão da neuroinflamação. Né? Então, esses eventos patológicos, eles produzem um ambiente inflamatório que acaba ajudando a morte dos neurônios. Porém, se esse meu sistema está adaptado, não é? E tem boa resistência, bons mecanismos anti-inflamatórios, mecanismos anti-inflamatórios treinados, entre aspas, pelo exercício, isso vai ser um fator de resiliência. Né? O que nós temos demonstrado mais recentemente? Usando um outro modelo de exercício, chamado exercício acrobático, em que eu não tenho uma atividade aeróbica predominante, mas eu tenho sim uma atividade de desafio, porque o animal tem que fazer várias tarefas num período relativamente curto de tempo, não é? Tarefas que envolvem habilidades motoras, principalmente, não necessariamente um desempenho em tempo. Né? O exercício acrobático feito após a lesão também protege da morte neuronal, né? Das consequências cognitivas da oclusão das duas carótidas. Então, o que isso nos mostra? Que talvez eu tenha algumas atividades físicas que são melhores antes do evento de lesão e outros que talvez eu possa usar exclusivamente após o evento. Muito interessante. Ou seja, se você... hoje, a Organização Mundial da Saúde preconiza que existe um mínimo de atividade física semanal que cada um de nós deve fazer. E existe um volume e até uma intensidade ou indicação de modalidade dependendo da faixa etária. Né? Isso. E que, portanto, se você faz isso, é claro que ninguém espera que vá sofrer qualquer tipo de acidente ou ficar doente. Mas, como isso acontece com uma parcela grande da população, né, diante
quantidade enorme de problemas de saúde que nós temos, ser fisicamente ativo não só melhora as suas condições do dia a dia, mas também vai proteger você. Exatamente. Né? Caso você seja um infortúnio venha a sofrer aconteça. um acidente desse. O exercício físico, ele então tem esse papel protetor, mas ele não é uma vacina, ele não imuniza o paciente, né, em relação a ter um acidente vascular cerebral, porque pode acontecer por uma série de outras questões. Mas as pessoas que são fisicamente ativas vão ter provavelmente muito menos consequências, né, cognitivas e motoras, porque a atividade física mantém esse papel de proteção dos neurônios, né? Então, isso está absolutamente correto. Então, é uma questão de hábito de vida que se chama de fatores preveníveis. Né? Então, quais são os fatores preveníveis em relação, por exemplo, ao acidente vascular cerebral? Os maus hábitos de vida, sedentarismo. Né? Porque o ser humano ele não foi feito para ficar parado. Né? Nós evoluímos, não é? De espécies primitivas que tinham que lutar 24 horas pela vida. E lutar pela vida significa estar ativo, porque assim eu tenho que buscar, tenho que caçar, ou eu tenho que estar fugindo de um predador. Então, assim, claro, a gente não precisa hoje usar essa metáfora, né, literalmente. Mas nós não fomos feitos para ficar parados, para ficar 8 horas sentados, entendeu? A gente precisa se movimentar. E aí a grande questão hoje em dia, que a gente está começando a investigar, é a seguinte: qual é a sinalização que o músculo manda para o cérebro que faz com que os meus neurônios reajam de maneira diferente quando eu sou exercitado comparado com a pessoa sedentária? Né? Então, que é o que a gente chama então, assim, dessa sinalização que vai da periferia para o sistema nervoso central. E hoje em dia, né, a ciência está avançando, demonstrando que o músculo produz moléculas chamadas miocinas. Então, são intermediários liberados pela atividade muscular que têm ação sobre o sistema nervoso central, sobre neurônios e sobre as células gliais. A miocina que hoje em dia está na moda, né, que está sendo muito investigada, é a irisina. Sim. Então, essa irisina, ela já foi demonstrada em vários estudos, não é? Como sendo mediador da atividade física com ação no sistema nervoso central. E a nossa meta agora, né, se alguém não fizer antes, é demonstrar que nos nossos modelos é a irisina que está sendo liberada e ativando o sistema nervoso central, produzindo todas essas adaptações metabólicas, tanto nos neurônios como nas células gliais, que acaba tendo no final o efeito protetor. Muito legal, professor. É muito interessante essa sua fala, porque ela permite a gente ter uma perspectiva de como funciona um pouquinho da produção científica no planeta, né? Então, eu lembro quando saíram os estudos que investigaram, né, e identificaram a irisina como uma molécula candidata a produzir proteção em modelos de animais parecidos com Alzheimer. Né? Até teve um grupo brasileiro que foi muito bom, importante nisso. E aí, hoje, eu vi um artigo que identificou a irisina também como alvo, como candidata a produzir proteção decorrente do exercício físico em modelos de Parkinson. Né? Então, daqui a pouco, provavelmente, a gente vai ter aí também se ela tem um papel protetor em modelo de isquemia. Com certeza, com certeza. Legal. Eu acho que a irisina ela é um grande candidato, né? Assim como as interleucinas, não é? Que são moléculas que são moléculas ativas na inflamação, né? E nós temos interleucinas que são pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. E a gente viu a importância dessas interleucinas agora na pandemia da Covid, não é? Em que os pacientes que tinham uma tempestade de citocinas, ou seja, um aumento muito grande das moléculas pró-inflamatórias na circulação, eram aqueles que tinham os quadros mais graves, não é? Nós temos, e essas interleucinas são produzidas tanto no fígado como no epitélio vascular, né, nas células que recobrem todos os nossos vasos, né, todas as nossas artérias. A irisina está surgindo aí como um importante biomarcador da atividade muscular, e eu tenho certeza que
haverá outras moléculas também, além da irisina, mas é importante a gente conhecer bem o funcionamento de uma delas, Sim, né? E a irisina sim. é a que está se apresentando. Legal. Mas tem um outro aspecto que eu quero comentar brevemente, para a gente não estourar o tempo, que é a questão do exercício materno. Sim, né? sim, eu ia pedir para o senhor falar exatamente sobre isso, porque a gente vive agora nesse pós-pandemia um desafio de escalas nunca vistas anteriormente para a educação, para a escola. Né? E tem sido feito um esforço grande de aproximar o conhecimento produzido por neurociências pelo conhecimento também produzido nas áreas da educação e da psicologia, né? E aí vários nomes surgiram nessa perspectiva, né? Mente, cérebro, educação, neurociência educacional, neurociência educação, enfim. Mas a ideia de trazer essa interseção. E como é que funcionam nesses casos em que o senhor mencionou antes, bebês, né, que nascem com esses problemas de hipóxia e o desenvolvimento deles é afetado e o desenvolvimento de uma criança passa pela escola formal. E então eu sei que o trabalho em modelo experimental, mas a gente precisa também fazer as pessoas terem uma ideia de que sem modelos e sem pesquisa básica a gente não consegue subsidiar as pesquisas clínicas e o desenvolvimento de estratégias terapêuticas, né? Isso, então essa é uma outra grande linha do laboratório, não é? Que também começou por uma demanda de alunos recém-chegados no laboratório. Então, eu tenho tido muitos alunos oriundos dos cursos de fisioterapia. Tá? Então, eu lembro que a primeira delas, a Ana Lupe, veio e disse assim, professor, eu queria trabalhar com um modelo de estimulação, eu sou fisioterapeuta e tal. Eu digo, olha, eu não entendo nada disso, né? Mas vamos na literatura. Aí nós chegamos lá no modelo de estimulação tátil, não é? Ou seja, fazer uma estimulação nos animais nascidos com hipóxia e isquemia, né? Uma estimulação tátil que era passar um pincelzinho, né? Bem maciozinho no animal, né? Durante um determinado período após o nascimento, ali, quando ele ainda é bebezinho, né? Tá mamando. Isso seria um acréscimo ao cuidado materno. Então, o que a Ana Lupe demonstrou? Que fazendo a estimulação tátil, não é? Eu melhorava o desempenho cognitivo desse animalzinho, né? E a gente na época não tinha muito bem como medir a morte neuronal, porque o nosso modelo na época de hipóxia e isquemia era muito poderoso, né? Morria praticamente, o animal perdia quase metade do hemisfério afetado, né? na hipóxia e isquemia. Mas a recuperação cognitiva acontecia, sinal de que havia plasticidade, né? Os neurônios que não morriam davam conta, né, das tarefas que os neurônios que não estavam mais lá tinham que fazer, né? Então, o sistema nervoso ele se adapta numa condição adversa, né? Se eu perco neurônios, se eu não perco neurônios demais, os neurônios que sobram dão conta da função, né? Isso acontece, que a gente sabe, em uma série de patologias. Por exemplo, quando um paciente, falaste agora há pouco de Parkinson, né? Quando o paciente começa a apresentar sintomas de parkinsonismo, é porque ele já perdeu 80% dos neurônios dopaminérgicos dele, né? Na região de interesse. Como é que ele não teve sintoma antes? Não teve porque os neurônios remanescentes conseguiam controlar o comportamento motor. Só que chega um limite que não dá mais, né? Então, o conceito de plasticidade é um conceito meio amplo. Sim. Não é? Que a gente pode traçar um pouco da história dele, um pouco, né? Bem pouco mesmo, da história dele, lá no Aristóteles, né? Que dizia que não era neurocientista, mas que foi um grande filósofo, que dizia que nós somos aquilo que fazemos ordinariamente. Ou seja, aquilo que eu faço com frequência me define. Filosoficamente, isso é mais do que bem aceito. O que se demonstrou depois, né, agora recentemente, pela neurociência, é que a atividade cerebral contínua ou mantida, né,
ela define esse cérebro e a capacidade que esse cérebro tem de se adaptar ao ambiente. Um outro passo, na realidade o passo fundamental, né, quem iniciou a pesquisa em neuroplasticidade foi o Santiago Ramón y Cajal, né, o grande neurocientista que demonstrou que o sistema nervoso central funcionava a partir de neurônios, não é? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1906 com a teoria neuronal, pelos experimentos dele. Considerado o pai da neurociência. O pai da neurociência, e ele demonstrou, observando animais de laboratório, o cérebro de animais de laboratório e o cérebro de animais selvagens, ou seja, aqueles que viviam na natureza, ele observou algumas diferenças, que são diferenças importantes, né? Principalmente na arborização dos neurônios, e também, juntando com o pensamento filosófico dele, né, ele disse assim, que todo homem pode ser o escultor do seu próprio cérebro. O que significa? Aquilo que eu faço, o meu comportamento, ele, por um lado, ele é resultado da minha atividade cerebral, correto? Por outro lado, ele vai esculpir o meu cérebro. Então, aquilo que eu faço, se eu sou uma pessoa que tem uma grande atividade cognitiva, né, essa cognição vai produzir efeitos no meu sistema nervoso central. Sim. Por exemplo, músicos, né? Músicos têm um cérebro diferente do meu, que não toco nenhum instrumento. Completamente diferente. Exato. Né? Então, isso mostra o quê? Mostra a capacidade de desenvolvimento das atividades mentais superiores. Né? E isso abre uma janela, ou uma porta, melhor dizendo, né, para o estudo da neuroplasticidade como neuroprotetor. Né? Como é que é essa neuroplasticidade, nesse caso que o senhor falou, do exercício nas gestantes? Né? Então, olha só, o que a gente fez? Nós começamos, depois desse experimento da Ana Lupe com o pincelzinho, veio uma outra aluna, que foi a Lenir, e disse assim, eu quero estudar estimulação ambiental, porque como fisioterapeuta, isso para mim é uma coisa importante. Né? E ela montou lá um modelo, né, de uma caixa, tipo uma caixa moradia de ratos, né, só que com 3 andares, onde os animais iam se divertir como se fosse um parquinho de diversões. Um ambiente enriquecido. Um ambiente enriquecido. Nesse ambiente enriquecido, ela fazia então a hipóxia neonatal com 7 dias de vida nos animais. Por quê? Porque o cérebro dos ratinhos, com 7 dias de vida, ele é equivalente em termos de desenvolvimento cerebral ao ser humano ao nascimento. Olha só. Tá? Hoje em dia, esse 7 já parece que é 5, então a gente está adaptando o modelo, né? Mas na época era o que se aceitava lá, em 2007. Então, aí a Lenir montou esse modelo de enriquecimento. Então, fazia hipóxia com 7 dias. No 8º dia, colocava o animal no enriquecimento ambiental, levava até o desmame, ou até os 3 meses de idade, e aí a gente testava a cognição dos animais. Aí, vimos que os animais enriquecidos não tinham déficit de memória. Olha só. Aí, depois demonstrou que eu poderia fazer uma estimulação por menos tempo, continuava não tendo déficit de memória. Na época, a gente estudava muito os mecanismos oxidativos, como eu falei. Aí, a Lenir, depois, já como professora, num trabalho em parceria, orientou uma aluna que quantificou espinhos dendríticos, que são aquelas arborizações que eu falei, comentei antes que o Cajal estudou, e demonstrou que os espinhos dendríticos dos neurônios do hipocampo, não é? Eles aumentam no animal que é enriquecido ambientalmente. Significa o quê? Que esses neurônios fazem mais contatos sinápticos. Eles estão procurando parceria. E esse aumento de contatos sinápticos, não é? Ele está associado a uma melhora cognitiva. Bom, dito isso, vamos fazer um recorte. Bom, nós sabemos então que a estimulação ambiental é importante após o evento HI. E isso é importante quando se fala em crianças que estão na escola, né, e que sofreram algum problema, né, periparto. Se elas forem adequadamente estimuladas, as eventuais dificuldades cognitivas podem ser compensadas por essa estimulação ambiental. Esse modelo diz claramente isso.
Só que aí nós tivemos, os alunos continuam chegando sempre, felizmente, né? E aí uma aluna disse assim, professor, eu quero estudar a estimulação na mãe, porque tem evidências de que o ambiente uterino pode afetar o desenvolvimento cerebral. Eu digo, concordo plenamente. Então vamos lá, como é que funciona isso? Vamos enriquecer as mães. Então, ao invés de esperar para fazer a HI, se colocava as mães num ambiente enriquecido, tá? E comparava a ninhada, a prole dessas mães enriquecidas com a prole de mães sedentárias criadas no seu ambiente padrão. E aí o que se notou? Que fazendo HI nos animais de mães enriquecidas, a deficiência cognitiva era muito menor, se é que existia, e a perda neuronal, de maneira muito importante, era muito, muito menor, né? E aí fomos atrás dos mecanismos, e aí nós já começamos, além da questão de estresse oxidativo, começamos a estudar os fatores inflamatórios, não é? Então a gente está no meio agora, né, dessa investigação, mas já demonstramos, não é, que existe uma diminuição das interleucinas, não é, e dos fatores pró-inflamatórios e um aumento dos fatores anti-inflamatórios circulantes no sistema nervoso desses neonatos nascidos de mães enriquecidas. Então isso mostra um outro aspecto que eu acho absolutamente fantástico, que é o efeito transgeracional da atividade física. Ou seja, uma recomendação de atividade física para mulheres grávidas estaria absolutamente de acordo com o que se sabe, com o que a neurociência básica tem produzido, né? Ela vai ter um nenê, não é? Que vai nascer com o cérebro muito mais adaptado e capaz de enfrentar eventuais desafios metabólicos. Muito interessante, professor, muito interessante. Eu também fiquei muito bem impressionado como, além de toda esse estado da arte que você mostrou para a gente do seu laboratório, né, de tudo que o senhor produziu, mas sempre você fez questão de mencionar a importância dos alunos, né? E as universidades passaram agora por um período muito difícil. Talvez um dos maiores desafios que a universidade tenha passado. Você foi reitor da universidade, sabe muito melhor do que eu sobre o assunto. Mas como é que, uma vez que todos esses grandes estudos parece que sempre foram iniciados e também desenvolvidos por esses alunos que bateram na sua porta, como é que é o acesso aos alunos hoje que se interessarem pela sua área de pesquisa, pelo seu tema? Como é que funciona para eles terem acesso e ingresso nessa possível carreira científica futura? Então, olha só, João, a ciência brasileira, ela é feita pela pós-graduação. Se não tivesse pós-graduação no Brasil, não tinha ciência, né? Os pesquisadores, os professores, orientadores, não é? Como bem diz a palavra, eles orientam o desenvolvimento de trabalhos, mas quem coloca a mão na massa e realiza os trabalhos são os alunos de pós-graduação, né? Isso é assim, tem que ser assim. Foi para mim, né, como aluno de mestrado, doutorado, foi para você, como mestrando, doutorando também. Então, sem a pós-graduação, sem os alunos, não teria ciência. Ponto número 1. Ponto número 2, as ideias dos alunos, né? Eu aprendi isso com o Esquerdo, né? Que ele é um gênio, né? Era um gênio e tinha as ideias dele, mas sempre ouviu os alunos e sempre aproveitou e sempre deu liberdade para os alunos trabalharem, né? Nós não vamos ter tempo aqui, mas tem muitas coisas que eu fiz que foram ideias minhas e que na discussão com o mestre, a gente ia elaborando até que se chegava num desenho experimental e aí, então, agora faz, né? Aí eu ia lá e fazia. Então, assim, eu aprendi isso com o mestre e é o que eu procuro, né, utilizar no meu dia a dia, né? E tem dado bastante certo, né, durante todo esse período aí, que já são mais de 30 anos de atividade acadêmica, né?
o que eu posso dizer em termos de recomendação, não é? Qual a dica para os alunos? Basta bater na porta, né? Ou seja, manda e-mail, vai conversar. Nesses 2 anos de pandemia agora, o vai conversar ficou impossível, né? Até a questão dos e-mails ficou meio difícil, porque se a gente não está dando aula presencial, não tem como mostrar a importância da ciência. A gente fala na aula, né? Mas é diferente do que quando a gente está ao vivo, que a gente, as pessoas até percebem a emoção que a gente transfere, não é, ou demonstra, quando fala sobre a ciência, o desenvolvimento de algum determinado aspecto, né? Mas basta mandar. Eu tenho hoje, eu diria que metade dos meus alunos são de fora de Porto Alegre, né? São pessoas que mandam um e-mail e dizem assim, professor, me interessei pelo seu tema. Eu digo, que bacana e tal, como é que eu faço para ir? Eu digo, olha, o ideal é tu vires conhecer primeiro, né? Mas tem gente que está terminando o curso e diz, mas então eu quero fazer a seleção da pós-graduação. Eu digo, tá bem, veja aí qual é o curso que te interessa. Eu oriento em 3 cursos lá na URGS. E as pessoas vão, fazem a seleção, aprovadas, aí a gente se conhece e começa o trabalho, né? Então, a iniciação científica eu considero fundamental para quem está na universidade, né? E pode fazer iniciar o desenvolvimento. Não deixar para buscar a ciência depois de formado, né? Porque a atividade científica ela tem toda uma adaptação, ela tem uma linguagem e não tem por que esperar se graduar para começar, né, nessa estrada. Hoje em dia, na realidade, se pode começar inclusive no ensino médio, né? Existem bolsas de iniciação científica para o ensino médio, né? E diminuiu um pouco o influxo de gente agora, né, por causa dessas políticas restritivas e principalmente por causa da pandemia, né, a frequência de alunos de ensino médio nos laboratórios, mas também é uma coisa bastante importante que eu recomendo, né, para quem pode. Lá na URGS nós temos um salão de iniciação científica, como tem aqui, né, na UFPA também, em que nós temos uma parte que é dedicada aos estudantes do ensino médio. Eles vêm apresentar os seus trabalhos de iniciação científica feitos na própria escola, às vezes com a participação do pessoal da universidade, às vezes não. Então, assim, é importante criar esse movimento, essa atividade em torno da ciência. Na realidade, eu posso começar a alfabetizar cientificamente as crianças desde a pré-escola, né? Basta estimular a criatividade e ter um pouco de método, né? Fazer a universidade trabalhar junto com a escola e se cria essa cultura, essa mentalidade, né? Uma outra coisa que eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, não é que tudo passa. Então, assim, hoje nós vivemos uma fase ruim do país, né, que vai passar. Né? Aconteceu em outros países, aconteceu no Brasil em outros momentos, aconteceram fases ruins para a ciência, para a educação, né? Eu vou ficar só nessas 2 áreas. Mas isso é passageiro. Vai haver uma recuperação e vai voltar a se investir em ciência, vai voltar a se investir em educação. Tu mencionaste, né, eu fui reitor na URGS entre 2008 e 2016, mas eu trabalhei na reitoria desde o ano 2000, né, como pró-reitor. Como diretor, depois como pró-reitor e tal. Então, são quase 20 anos dedicados à gestão na universidade, que eu acabei fazendo em paralelo com a atividade científica, né? Nunca deixei o laboratório, nem deixei de dar aula. Então, o que nós vimos? Nós vimos que, depois de 2010, 2011 até 2015, houve um investimento muito grande nas universidades, em geral. Teve o projeto Reúne, teve o Ciência Sem Fronteiras, um investimento muito grande na pós-graduação. De 2015, 2016 para cá, a queda é vertiginosa. Se a gente olhar os gráficos, não é? Tanto do orçamento das universidades federais, como do orçamento da CAPES e do CNPq, a gente vê uma queda muito grande. Qual é o impacto disso? Bom, o impacto disso a gente vê no dia a dia da universidade.
não viu mais ainda, porque nós estamos retomando as atividades presenciais. Mas deixa passar mais 6 meses e aí nós vamos ver exatamente para que está faltando dinheiro na universidade. Mas para a ciência está muito claro, é muito difícil conseguir recurso. Né? São poucas as oportunidades e a gente está notando uma coisa que há muitos anos eu não via, que era um desinteresse pela ciência. Não que as pessoas não se interessem em atividade científica, mas um desinteresse pela carreira. Que a gente vê como a diminuição da busca pela pós-graduação. Né? Os valores das bolsas, né? Exatamente isso. Por que tem esse desinteresse das pessoas que estão se formando e que poderiam buscar a pós-graduação, coisa que a gente via lá nos anos 2010, 12, 13, que aumentou vertiginosamente a procura pela pós-graduação, aumentou o número de bolsas de pós-graduação e durante um momento periodicamente se aumentava o valor das bolsas. As bolsas estão há 8 anos congeladas. Então, pense bem, né? Quem é que vai se graduar e conseguir sobreviver com uma bolsa de mestrado, às vezes até uma bolsa de doutorado, né? Durante 2 anos do mestrado ou 4 anos do doutorado, com aquela bolsa limitada. Né? A bolsa de doutorado, acho que hoje é ao redor de R$ 1.800, alguma coisa assim. Né? Então, é muito complicado isso. Né? Então, os programas de pós-graduação hoje estão se adaptando a essa realidade, estão sendo plásticos, né, em como buscar os alunos, estão aceitando alunos sem dedicação exclusiva, que era uma coisa que nos anos 2010 ninguém assim, era raro tu ter um aluno de pós-graduação que não tivesse dedicação exclusiva, porque se pensava assim, não, tu não vais conseguir fazer o teu trabalho no tempo, porque tu precisa de outro emprego, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se a pessoa está interessada, tem condição de fazer, se o orientador dá o ok, os alunos que não têm dedicação exclusiva estão fazendo a sua pós-graduação, estão demonstrando que é possível fazer também. Né? Mas, de qualquer maneira, diminuiu a procura. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que pensam em ciência, para quem está nos assistindo, que está fazendo o seu ensino médio, está começando a sua graduação, não desista da ciência a priori. Né? Busque a ciência, busque os laboratórios, vai se encantar com a ciência, porque não tem como não se encantar, independentemente do modelo que se use, independentemente da área, a ciência é a atividade cognitiva mais recompensadora que existe. Né? Porque a gente, fazendo ciência, entende a natureza. Né? A gente vai atrás das explicações. Né? E quem gosta disso, não é? Dificilmente vai se sentir tão feliz fazendo outra coisa. Então, não desista da ciência e busque as oportunidades. Né? Cada vez mais tem oportunidades, como agora até tem menos interesse, tem mais oportunidades ainda, e acredite que vai passar. Né? Nós vamos retomar o crescimento do investimento em educação, vamos retomar o crescimento do investimento em ciência, e com isso a gente vai voltar a ser o país pujante e produtivo que o Brasil já foi, né? Um dos 15 países que mais produz ciência, né? Uma liderança latino-americana na produção científica. Podemos ser mais, né? Porque temos excelentes cérebros, né? O brasileiro é por natureza criativo. Sim. E plástico, né? Se adapta. Resiliente. Resiliente, super resiliente. Exatamente, né? E eu acho que é isso, é deixar essa mensagem positiva, apesar do entorno parecer muito negativo, nós temos condições, né, internas de dar a volta por cima, e isso vai ser possível. Professor, muito obrigado por essa perspectiva, por essa energia tão boa que você traz no final. Eu acho que assim como foi possível perceber uma metalinguagem da memória, falando sobre o que é memória, lembrando do passado, agora também se fala de ciência, diz que ela é motivadora e claramente demonstra uma grande felicidade, alegria e motivação em falar sobre ciência. Então, são essas coisas que convencem, né? A gente conseguir mostrar que aquilo não é discurso, que aquilo, na verdade, é o que nos integra enquanto percepção, enquanto vivência, cultura. Muito obrigado, professor. Foi uma satisfação realmente muito grande tê-lo conosco. Eu que agradeço, João, e espero continuar contribuindo,
não é? E levando essa mensagem da ciência para todos os nossos jovens aí. Um abraço. Um abraço.